Caiu a conexão, estamos voltando. Eu sou a psicóloga, psicoterapeuta Sandra Sampaio. Aqui no Face estou como Sandra A.B. Sampaio. E hoje estou recebendo pela segunda vez, porque o pessoal gostou muito da entrevista anterior, que foi a Laís Bertotti, que ela vai falar sobre terapia transgeracional. Da outra vez que ela veio, ela... Você está Oi, toda agora sim, agora estou te craquelada, hein? ouvindo. Você está toda Ah, craquelada. legal, muito Essa imagem bem-vinda. está toda... Tô? Tá toda. Ah, Márcia e Bracel, aí me ajudem, como que eu tô? Porque às vezes aparece para você, para elas aparece normal, então, nada. Eu que Bom, seja agradeço bem-vinda muito de estar volta, aqui né? com você. Hoje com um Estou tema muito muito feliz de estar aqui interessante, que com eu estou você. Estou muito feliz de curiosíssima. estar aqui com você, da gente poder, Oi? não é, E eu também conversar. que você Enfim. esteja de volta. Isso, Eu acho, trocar umas ideias, né? sempre, sempre, dos dois A gente sempre lados. aprende trocando ideias, não é? Então, Exatamente, né? É perfeito. Então, Laís, faça uma autoapresentação ok, hoje, que com ok. essa confusão eu acabei Bom, eu sou não médica. separando o seu currículo aqui. Isso. Sou médica, Então, faz uma psiquiatra, breve depois apresentação fiz aí. mestrado não, pós-graduação em homeopatia, especialização em homeopatia, depois ah, foi muito interessante, até eu vou comentar só como é que foi que eu comecei a descobrir a terapia de vida passada, né? A terapia de vida passada surgiu na minha vida da Comente, né? seguinte forma. Eu estava atendendo uma moça Sim, de uns 50 e poucos anos, 52 anos mais ou menos, que tinha um severo problema com a mãe. Muito intenso mesmo. E com a mãe era super dependente dela. E a mãe ligava assim, naquela época ainda não tinha celular. Ela ligava assim de meia e meia hora para saber da filha, onde a filha estava, como a filha ia voltar. E a filha ficava muito ansiosa com isso. Bom, e eu pedi a ela que fosse para a primeira sei. vez que aquela situação toda de tanta ansiedade entre as duas tinha acontecido, imaginando que ela fosse ali para o período do parto, no máximo gestação. Foi uma surpresa enorme, porque ela se viu em Portugal, na cidade do Porto, deixando uma criança de uns 3, 4 anos, uma menina, com uma outra mulher, pegando um navio e indo embora. E na hora que ela viu essa cena, ela começou a chorar, porque ela identificou naquela... Ela não sabia, e nem eu sabia que ia acontecer uma coisa dessa, mas ela identificou naquela menina a mãe. Entendeu? Por que a mãe ficava tão desesperada com ela, com qualquer afastamento, dando um monte de vezes. E o mais surpreendente é que depois dessa situação, a mãe parou de ligar, ligava 2 vezes por dia só, porque a mãe morava com ela, tá? Ligava 2 vezes por dia só, de manhã, de tarde. Ela ficou Tá. super... história dela, que ela tinha que dar conta daquilo, e acho que essa situação acalmou Sim. as duas, e as duas ficaram curadas. Eu falei, que coisa interessante, não é? A mulher faz uma regressão, né? Que eu nem sabia que existia como técnica, e a coisa se resolve. E aí eu Sim, comecei a usar com os meus pacientes que aceitavam, sim. nesses casos, que as coisas andavam e não se, quer dizer, continuavam e não se repetiam os mesmos sintomas. E depois, nessa época, foi em 1991. E na época, aquele outro, Brian Weiss, enfim, estava uma ebulição aqui no Brasil com esses terapias da vida passada.
E foi movimento. quando eu fui fazer o curso lá da Obrigada. ABEP-TVP, que a gente se encontrou, que a gente se conheceu, né? Mais ou menos por essa época, com Judite, né? Com a Misa. Foi por essa época que Foi. a gente... Nossa, a sua monografia de conclusão de curso foi a melhor de Pois todos é, os tempos. Você sabe disso, né? eu fico muito Eu já te agradecida. falei. Eu fico Minha muito nota agradecida. foi E fantástica realmente também. foi assim, É, foi trabalho muito, de muito pesquisa que bacana, você muito, fez, muito muito bom. legal. E aí depois, também, num determinado momento, me procurou. Nessa época, é engraçado, eu não sei se com você acontece isso. Comigo acontece assim, levas de clientes com os problemas semelhantes. Né? Então, na época, estava surgindo um monte de pacientes com problemas de parto, com medo de engravidar. Falei, o que é isso, né? E comecei a observar, quando eu fazia a regressão, que não adiantava fazer uma... Não era uma regressão a uma vida passada, mas era um componente familiar. Ela trazia uma história da mãe que tinha tido problemas no parto, da avó familiar de sofrimentos. E isso com vários Nossa, pacientes na época. Repetição de padrão. sei. Sim. Formação em terapia de família. E num congresso de terapia de família, eu conheci a constelação familiar, do Bert Hellinger. E fiquei assim, que é isso, né? Que história é essa? Acho que Tá. foi em 95, mas eu fiquei maravilhada mesmo. Sim, maravilhado. E é uma constelação. E eu fui a pessoa que representou meu pai, usava. Foi o começo. Pelo Bem no começo. começo, né? E Como a aí gente diz. ele falava, mas é o começo de Sempre tudo pai e mãe mesmo. começa a história. E ele usava as mesmas palavras do meu pai. Eu fiquei assim. Hã? Como é que é isso? Que história é essa? Impressionante. Eu fiquei muito Vocabulário do teu impressionada. pai. Aí eu falei, não, tem que conhecer que história é essa, né, de constelação. E foi aí que eu entrei num grupo de estudo regular e comecei a frequentar. Toda vez que o Bert Hellinger vinha para o Brasil, eu ia para os workshops do Bert Hellinger, né? E assim frequentei vários workshops, desde 95 até pouco tempo, quando ele parou de fazer os workshops aqui, a esposa começou a fazer junto e tal, enfim. Mas foi muito, muito bacana. Então, e aí, quando eu Sei. fiz, tempos depois, a minha monografia em terapia de família, a minha orientadora falou assim, mas constelação com terapia de família e com vida passada. Ela falou, o que você está fazendo é terapia transgeracional. Eu falei, bom nome. Aí surgiu, aí surgiu o nome Com de certeza. terapia. Porque, na realidade, quando a gente fala em familiares, né, Laís, a gente está falando da parte sistêmica. Quando fala das vidas passadas Que também pessoais, são está falando das sistêmicas. suas vidas passadas pessoais, né? Mas E é não é sistêmico porque sistêmico, é você é um pessoal, sistema né? também, não é? Você é uma alma. Não, e você, Ah, sim, você como faz alma parte de um imortal, sistema. né, com Sim, os sim. vários Aham. personagens que você vai criando tarará, e desenvolvendo ao longo das várias e várias com as histórias que a gente vai contando ao longo das várias vidas, também é um sistema. É o sistema da sua alma, não é? Então, Sim, né? E foi isso com que foi assim que certeza. surgiu a terapia transgeracional. E as minhas formações são essas, né? Todas essas que puderam Uhum. é como se fosse médica, depois psiquiatra, e vai nessa busca de um processo de cura que seja o mais abrangente possível. Né? Agora, responsável por isso foi um professor meu de homeopatia,
que ele dizia assim, a gente fazia os workshops com ele, né? E ele dizia assim, tem terapia, uma psicoterapia, que não é essa que a gente... É yogi. Então, ele é meditante e tal. E ele dizia assim, que não é nada disso que a gente faz, essa psicologia que a gente faz, que é uma terapia que cura e que não usa remédio, que é superior à homeopatia. Falei, cara, que é isso? E aí eu comecei a perseguir essa terapia que não usava remédio e que era superior à homeopatia. Porque tem, então, para mim, a homeopatia, que atua na energia vital, era assim o suprassumo, né? Sair de uma formação alopata, né? O remédio pesado, com, né? Coisas bem... Eletrochoque, eu fazia nos meus pacientes eletrochoque, não nos meus, mas como eu trabalhava numa clínica como plantonista, se os outros terapeutas, se os outros psiquiatras passassem, eu tinha... detestava, mas fazia. Né? Então, eu venho dessa formação. Sim. Nossa, uma experiência e tanto, hein? Aproveitando o gancho, e Ela é essa terapia de choque, recomendada para que quando era você tem, por recomendada? exemplo, estados de que a pessoa não se alimenta, não sai... Catatonia é um tipo de esquizofrenia em que a pessoa fica absolutamente imóvel, parada. Ela não come estátua, é estátua, tá? Ela fica... Estátua, né? Então Então, a gente nesses chama. casos, você usa... Estátua. Quando você já tentou todos os remédios e não funcionou, tá? E você usa também para depressões profundas. Quer dizer, veja bem, são sempre situações em que você tem quase que uma paralisia da pessoa, sabe? Em que ela não... Nos estados profundos, exato. Tá. Que numa Paralisia depressão extrema. profunda, a pessoa também, ela não... Sabe? Ela deixou, ela não quer viver mais, né? Desconecta. E aí, exatamente para você refazer essa conexão. Eu, pessoalmente, eu nunca indiquei, tá? Mas eu nunca indiquei porque eu sempre utilizei outras abordagens e tal. Mas aí é do esquema terapêutico, das crenças de cada psiquiatra. E aí, como eu era plantonista, eu tinha que seguir a orientação deles, né? Agora, é muito interessante. Agora, é muito interessante que eles acreditam que o eletrochoque funcione porque produz uma vivência, uma experiência de morte, tá? E muito interessante, e produz mesmo, imagine. Tudo que é substância entra no neurônio e sai do neurônio, né? Uma coisa assim. Você produz um choque, é um choque mesmo. Então, você gera um colapso nesse sistema nervoso, né? Bom, mas a gente tem experiência, e os psiquiatras que observam têm experiência, eles veem o seguinte, que quando você tem, por exemplo, alguns pacientes nossos esquizofrênicos que tinham vivência de atropelamento, eles ficavam bons. Podia ficar até com lesões físicas por causa do atropelamento, mas eles se curavam da esquizofrenia. Não é incrível? Morte extrema. Muito incrível. Por isso que eu fiquei curiosa, porque eu nunca conversei com alguém que tivesse lidado com isso, né? Ou visto, por exemplo, meu conhecimento é livro. Não tenho nenhuma vivência prática com choque. Né? Aí eu falei, já que ela tem, deixa eu era impressionante. roubar um minutinho dela aqui. Impressionante. Eu detestava. Interessante. No meu dia, porque você faz logo de manhã cedo, mas o paciente não pode ter tomado café, claro, né? Por quê? Porque ia aspirar, então vai para o pulmão aquele vômito. Não pode. Sim. Você não pode ter pressão alta, porque também pode produzir um problema muito sério, orgânico, né? Um eletrochoque. Nos meus dias, como eu detestava fazer,
o paciente ou comia, ou porque você pressão antes, ou ele estava num pico hipertensivo, ou acabava a luz, ou a máquina pifava. Então eu falava, ai, graças a Deus que eu não vou salva-se. Pelas intercorrências. Os meses que eu fiquei na clínica, né? E lá pelas tantas eu não trabalhava mais lá, mas era assim, invariável, sabe? O pessoal sabia, bom, já sei que segunda-feira não vai ter eletrochoque, porque alguma coisa vai acontecer. Entendi. Vai saber, né? Vai saber. Bom, mas pode. Desculpe ter tirado um pouquinho. Que a gente começou a desenvolver todo o trabalho com a terapia transgeracional. Quer dizer, esse somatório, né, de experiências e de viagens é que surgiu, que fez nascer, vamos dizer assim, a terapia transgeracional. E com o que a gente trabalha exatamente? Né? Que é o que você trabalha também, que é o que campos de memória. Né? Sejam eles quais forem. Né? São campos de memória. Sim, né? Quais forem. Sim. Ou memórias ancestrais, familiares, né? Sim. Que a gente trabalha, ou as memórias limitantes, e sempre são limitantes, porque se é uma memória boa, ninguém vai precisar curar, né? Memória que eu fui super feliz na minha vida. Magnífico. Tive um amor magnífico. Não, se você foi rica, não precisa. Mas se você foi rica e utilizou mal a riqueza, é possível que você precise, né? Certo? Assim, não é bom, né? Ter um amor, tem uma casa, tem conforto, tem saúde, tem dinheiro, tem, né? Nesse sentido. O ideal, é 100%. Né? Sempre tem, tanto é que a gente continua aqui, né, Sandra? A gente físico, trabalhando questões. Né? Exatamente, trabalhando questões, né, o diamante. Tentando liberar. Sabe? Mas desculpa, te cortei. Esse caso que te levou a buscar, né, a regressão, né, que você deu o comando e ela seguiu literalmente, foi para a origem do problema, e mostra bem como as outras vidas também interferem na vida, né? Eu vejo muita gente agora falando, né, de constelação, e eu acho que sobre a terapia regressiva as pessoas estão tendo pouca informação atualmente. E elas não conhecem muito, elas conhecem a regressão da hipnose de palco, né? Não é o nosso. Esse outro tipo de coisa que não é a nossa abordagem, né? Não é a nossa prática, né? Diária. E então é muito interessante, porque mostrando uma mãe agindo conforme uma vida passada. Na vida presente não tinha nada que a levasse a agir assim. Né? E se você perguntasse para ela, o que ela ia te responder? Eu suponho que você perguntou e suponho que ela te respondeu. Bem, só sei que é mais forte que eu. Tanto é que eu fiquei intrigada, eu falei, não é possível, a gente não consegue achar a resposta e a cura para essa pessoa. Porque eu sempre tive essa perseguição de cura, sabe? Por isso saí da psiquiatria, fui para a homeopatia, sempre buscando algo que pudesse harmonizar procuravam como terapeuta, que é a função de todo terapeuta, né? Você quer a mesma coisa, você quer, né? Você quer que o seu cliente esteja bem e cuide da vida dele, vá em frente, né? Sem dependência sua. Claro. Melhor essa qualidade e exatamente de vida, isso. Né? Eu já tinha feito, já tinha tentado equilibrar a energia vital, ela estava até bem fisicamente, com saúde e tal, mas esse problema permanecia, porque não era daqui, né? Você sabe que eu tive muitos anos, eu tive um sonho repetitivo, que é uma coisa também que as pessoas às vezes não sabem, que tem sonhos que incomodam e que se repetem por décadas, né? E que podem ser resolvidos, né? Com a regressão também, né? Eu estava sempre fugindo, Laís, e era bem criativo.
Às vezes eu fugia de carroça, às vezes de motocicleta, às vezes de trem, às vezes era, sabe, burro, às vezes vaca. Olha, eu acho que se eu tivesse anotado, você ia se surpreender das várias formas que eu fugia. Eu estava sempre sozinha e sempre fugindo, né? E um dia eu fui fazer, estava Aham, em aula, estava fazendo curso de constelação lá na Hermínia, e quem me atendeu foi aham. A Leila de Campinas. Eu não estou bem lembrada Conheceu dela. ela? Aham, Então, ela que me atendeu, ela estava dando aula, né? E ela falou assim: Sandra, você está com esse joelho aí complicado, está vendo que está vindo a aula de bengala, não quer aproveitar ser minha, né? Vamos examinar o que está acontecendo com esse joelho? Eu falei: vamos. E está me judiando, né? E fizemos a regressão, e a olha que regressão tinha a interessante. ver com esse sonho Estava ali repetitivo. precisando, né? E assim, eu acordava com a sensação de fugir, Laís, mas eu me perguntava, eu não tenho lembrança de, por exemplo, ter roubado, matado, ou nada. Eu não tinha, eu só tinha a sensação que eu tinha que fugir, né? E aí descobri que eu era um Aham, homem, e vou contar bem rapidamente. Era um homem, tinha uma esposa e um casal de filhos, e eu morava assim, bem separado, longe de cidades. Eu plantava algumas coisas, colhia e tinha alguns animais para suprir com leite, carne, ovos, nessas coisas. Mas vivia bem isolado. Então, de vez em quando eu juntava algumas coisas que eu produzia, eu ia na cidade aham. e trocava por outros bens, né? Outro, outros alimentos e tal, e embutidos, etc. Então, estava tendo rebeliões, estava tendo tipo guerra civil, alguma coisa assim. Eu não sei, porque eu não morava lá, mas só sei que quando as coisas começavam, eu tinha que esconder, Ah, porque eu era inimigo de ambas as partes, ninguém me conhecia. entendi. Aí você tinha que fugir de Olha qualquer que lado, situação. né? Então, exatamente. E tem uma dessas guerras, né, que daí eu então passo por essa situação, eu fujo e, e fujo a cavalo, um cavalo que estava até selado, acho que de algum soldado, alguém que morreu, né? Eu peguei o soldado, o cavalo e fui proteger minha família, fiquei preocupado com minha família. E quando eu cheguei lá, minha Nossa. família tinha sido toda morta, enforcada. E eu fui dormir na selva. E na selva eu Ai, levei uma picada de cobra no nossa. joelho esquerdo. Era a sequela que estava me Sim, dando problema que de coisa. joelho. Louco mesmo. Olha que louco. Com relação ao joelho, A estava fuga, né? relacionada Exatamente, exatamente. meu sonho Muito incrível, repetitivo. é isso mesmo. E você, Isso. quando trabalha isso tudo, ressignifica, né? Então é interessante Entende, isso. tem o entendimento, Né? ressignifica, libera Isso, aquele personagem do isso. passado, libera aquela família que devia ter sofrimento e você também, né? E aí você pode liberar. Minha, Ó, terminou a é regressão, minha incrível, é perna incrível, começou e a é entrar isso em mesmo. remissão, meu joelho. À Muito tarde eu já legal, estava é sem muito bengala. legal, é muito, muito, muito. E a gente vê, Não é e a interessante? gente vê, né? Mas conte A gente histórias vê aí para essas nós. Conte, vai. situações É. todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo, Vê, vê. né? E E coisas que aparentemente, né, Laís, num primeiro momento, assim, não tem, parece não ter coerência alguma racionalmente, né, como essa mãe. não, Racionalmente de não tinha jeito nada que nenhum. explicasse isso, né? Então é uma E foi interferência de liberar, outras vidas, e é isso que a gente vê né? também, né? Eu estava com uma paciente com um problema seríssimo com o pai. A mulher com as crianças, com as meninas pequenas. Era uma pessoa difícil, sabe? E as Uhum. meninas queriam ficar perto dele, mas tinha toda uma situação muito
na dinâmica familiar. A mãe tinha uma certa mágoa desse pai, não queria que as meninas falassem com ele, e aí ele se distanciava, e ele dizia que ia fazer, mas aí entrava numa situação, sei lá qual, na cabeça dele, e ele prometia e nunca chegava perto das meninas e não cumpria, enfim. E aí não, e ela sempre relutando, eu falei, fulano, a gente tem que trabalhar seu pai. Trabalhar de jeito nenhum, não vou trabalhar meu pai. Fulano, a gente tem que trabalhar. Não! Bom, até que um dia ela me trouxe uma determinada situação, eu falei, é hoje que ela vai trabalhar esse pai, e não falei nada, entrei na regressão. Quando eu entrei na regressão, ela percebeu que realmente o pai estava na história, ficou muito por conta da vida. Agora você vai, porque você já vai trabalhar. Bom, foi até o final, trabalhou, liberou aquele sofrimento, liberou, limpou aquilo tudo. E o pai, na época, estava na França e viria para o Brasil, ligou para a filha, vamos lá no supermercado, eu cheguei aqui, trouxe os presentes para vocês. Ela, hã? Mas ele nunca trouxe nada para a gente. Trouxe os presentes para você, eu quero dar para vocês, mas antes eu quero passar no supermercado, porque eu quero fazer uma grande compra para sua mãe e para vocês, e quero que você vá comigo. Ela, hã? Ela falou, aí ela chegou aqui e falou, que homem é esse? Eu não sei o que você fez com meu pai, mas esse não é o meu pai, não é o pai que eu conheço. E realmente depois a relação de todos eles na família mudou completamente. Ela estava mudando de tempos depois do apartamento, ele que nunca quis nem saber, ele foi lá, ele falou, minha filha, eu vou te ajudar a mudar. Vamos lá, o que você tem que fazer para as reformas do seu apartamento? Ele colocou dinheiro na reforma do apartamento dela, pintou parede, chamou outra pessoa. Ele estava engastado, quer dizer, embolado com a história de vida passada que eles tinham lá. E é assim, né? A gente vai repetindo o padrão, repetindo o sofrimento. E as famílias, quer dizer, as pessoas, elas veem os problemas, né? Então, olha como pai, olha como filho, olha como namorado, né? Com certeza. E às vezes trocadas, né, Laís? Às vezes tem filhos que vêm para salvar os pais, né? Que muita gente não sabe. E tem muitas situações em que os pais vêm para salvar os filhos, isso é mais normal. Né? Eu me lembro. Mas tem essa inversão aí em alguns casos. Na época, eu trabalhava numa casa espírita com desobsessão. E chegou uma pessoa, um homem, e disse assim, olha, eu tenho que nascer de uma pessoa, não me falou o nome a princípio, tem que nascer de uma pessoa, mas essa pessoa, um monte de aborto, mas com ela, com ela, eu já tentei, enfim, mas eu preciso nascer com ela. E ela está muito reticente, não quer saber, mas por favor, eu preciso que você fale para ela, vai ser a minha última chance e a última chance dela. Eu preciso vir. Falei, mas... Aí ele falou um nome, eu falei, mas eu não sei quem é essa. Você vai saber. Quando ela falar para você que está grávida, você vai saber que é ela. Falei, putz, que tarefa, né? Bom, 3 meses depois, uma pessoa disse para mim, olha, eu estou grávida, você sabe que eu já fiz um monte de aborto. Quando ela falou isso, eu falei, fulana, porque era o mesmo nome, eu falei, fulano, lembrei da história. Falei, olha, aconteceu isso, disse que você seria para você a última chance de você ter um filho, que essa pessoa também teria a última chance de vir com você. Então,
Se precisar, a gente ajuda, vamos ver o que a gente pode fazer. Eu sei que ela acabou tendo esse filho, já tem deve ter uns 25 anos, mais ou menos, essa história. Mas olha que incrível. Depois disso, ela teve um problema uterino, que ela teve que tirar o útero, não pôde mais ter filho mesmo. E, quer dizer, ele seria a última oportunidade. Ela já tinha feito um monte de aborto mesmo. E hoje, ela já tem 25 anos, o garoto já está com 20 e poucos anos, 25 para mais anos, mais ou menos. E ele é uma pessoa que tem problema de saúde hoje, e ele cuida, ampara, protege. Olha que coisa mais bonita, né? Então, tudo tem sentido, tudo tem razão, né? Tem caminho. E tem aquelas histórias, né? Que a gente às vezes põe filho no mundo e também, não é para a gente criar, né? É para outros criarem. Ou a gente morre, ou a gente não, por alguma razão não pode, ou guerra, ou alguma coisa, né? Se perde. E esse filho é criado por outra. E tá depois tudo a gente vai certo. ver com regressão que não tem nada errado, né? E sabe, Era ali que sabe, tinha que Sandra, ser pode falar. né? Pode Eu falar. acho que esse nosso trabalho traz uma outra visão da vida, né, Laís? Uma outra perspectiva espiritual da grandeza que é isso mesmo, estar Sandra. E exatamente isso que eu queria completar, o que você estava falando, é que não tem nada fora do lugar. Todos os obstáculos que a gente está encontrando são aqueles necessários para o nosso pleno desenvolvimento. O pai difícil, a mãe difícil, né? Todo filho com aqueles obstáculos necessários para o seu crescimento. História, para a sua espiritualização, quer dizer, no sentido de encontrar a si mesmo, espiritualidade nesse sentido, desse reencontro, né? Desse si, né? Não algo fora, mas algo dentro, né? E você estava falando não é? Tá mágico, tudo né? Bonito certo. isso. Eu também fico assim, eu fico acho. muito encantada, encantada no bom sentido de maravilhada, eu acho que é a melhor palavra. Quando eu vejo essas, né? Quando eu vejo tão emboladinhas e depois você vê que tá tudo certo. Amplia, né? Sobre essa ótica, né? Eu dei até uma mentoria agora no meio-dia e meio até as 2, os alunos novos de São Paulo, de Constelação, e a gente discutia um filme. E eu até estava comentando, né, que às vezes as pessoas, numa ótica limitada, A ou B, né? E tem todo um alfabeto de alternativa, né? C, D, E, F, né? E tem umas que você pode até criar, e as pessoas ficam presas naquele sufoco, naquela dor, e não, né? E não experimentam isso, ou mudar a Amplia, né? ótica. Olha Como a de gente faz na fora, própria regressão, né? Então agora você está visão de pássaro, né? Isso. Para você dissociar da emoção, né? E ficar só com o conhecimento, né? Entender, né? O entendimento. Né? E você Aí, para sabe, sentir, volta para a associação, né? Associa de você sabe novo, que na entra em contato com o homeopatia corpo para a gente sentir. fala Né? que os sofrimentos Então, ocorrem pela falta de entendimento e pela falta da vontade. A vontade, o que é? O motor que move, né? Não é? Exato. E a energia, porque a energia vital motivação, né? vem da vontade. É um dos pilares do medicamento homeopático. Ele equilibra essa energia vital, que é a energia da vontade. Né? E o entendimento, que faz com que você perceba equivocadamente o mundo. Né? No trauma, por exemplo, a gente está com a visão estreita, né? Ampliou para um determinado foco, para aquilo que você está olhando, mas você perdeu todo o fundo, você perdeu todo o geralzão, né? Que te daria uma nova compreensão da situação,
que é o que o nosso trabalho faz. Exatamente. E uma outra fala. Transgeracional. Eu te atrapalhei aí um pouco. Então, mas deixa eu voltar um pouquinho, que você falou uma coisa muito interessante sobre as crianças adotadas, né? E eu me lembrei de, especialmente, algumas crianças que a gente trabalhou, e uma delas, em torno de 4, ela tinha uns 4, 5 anos e tinha uma dificuldade com a mãe, que era uma coisa assim, estúpida. E aí a gente foi trabalhando na brincadeira, né? Brincando, e ela contando a história, e a gente brincando, trabalhando com a criança. E aí ela percebe que aquela mãe que gestou, quer dizer, a mãe biológica, ela não podia ficar com ela. Tinham muitas questões ali. Essa mãe era muito novinha, era uma quase menina mesmo. E muito precárias condições mesmo. Mas que, na verdade, essa mãe biológica estava cuidando dela para que a mãe verdadeira, que era a mãe, isso é ela me falando, a criança, que a mãe verdadeira, que era a mãe adotiva, pudesse tê-la. Olha que coisa bonita, né? Esse entendimento. Cumprir. Não, eu já vi cada história assim, muito linda. E conhecer muito essas lindas. E a própria regressão tira da gente o medo da morte, né, Laís? A gente vê que é tão bonito perfeito. O ir-se, vamos dizer assim, histórias, né? Fazer a passagem. Novelas ou dramas que a gente viveu um tempo e que tá bom, ok. Eu agora posso passar, sintetizar, trabalhar tudo isso que eu experimentei aqui, né? E agora passar para um outro momento, numa outra, elaborar tudo isso mais rica, mais plena, né? Os dramas inacabados da alma, dramas como dizia que devem ser acabados, que é o nosso Vogel, trabalho, né, Sandra? O trabalho da constelação, o trabalho... Oi? Sim, exatamente. Oi? Por isso é mágico, bonito. Isso mesmo. E a transgeracional trabalha com isso. Né? A transgeracional, ela utiliza justamente a regressão e as constelações como técnicas para acessar essas memórias, sejam elas de vida passada, sejam heranças. Um exemplo prático quando você do uso das duas juntas. Um trabalho familiar, vamos supor uma pessoa que tem uma relação muito ruim com a sua família, com a sua mãe, por exemplo, né? E tenha toda uma dificuldade de se comportar, vamos dizer assim. Por quê? Porque é agressivo, porque acha que a mãe sempre está falando besteira, e, enfim. Mas, ao mesmo tempo, tem um sentimento de posse em relação a ela. De que ele deve determinar e, quando ela não se comporta de acordo, ele fica muito bravo. A gente, quando coloca um trabalho de constelação, colocamos elementos para representar cada uma dessas pessoas. Então, a gente, num trabalho de constelação em grupo, né? A gente coloca alguém para representar esse pai. A gente está falando aqui, você super conhece, mas vamos falar para quem não conhece, né? Então, a gente coloca alguém... Então, a gente coloca não, é para quem não conhece, no grupo, quer dizer, a gente monta um grupo de pessoas que geralmente não se conhecem, e a pessoa que vai trabalhar pode ser, por exemplo, a mãe, que nos procure, e ela vai escolher alguém para representar a ela mesma, outra pessoa, por exemplo, para representar o filho, e outro para representar, por exemplo, essa relação difícil, esse obstáculo entre eles. O Hellinger diz que tudo aquilo que constitui um sistema, ele pode ser trabalhado
através das constelações. Qualquer coisa. E por isso você pode trabalhar, por exemplo, você e a sua dor de cabeça. É um sistema. Você e seu dedão, o seu joelho. É um sistema. Sim. Você e sua casa. Aquele Hausner tem um livro escrito só sobre Isso. regressões com pessoas com Exatamente. câncer, lúpus e etc. Né? Perfeito, perfeito. Casos clínicos, vamos dizer assim, você físicos. e sua casa, por exemplo. Você Muito e seu bom. trabalho. Quer dizer, são coisas, são situações em que você está se conectado sistemicamente com alguma coisa. Você e suas vidas passadas, né? Bom, então, no caso, que a gente vai voltar, né? Essa mãe procura a gente e ela escolhe, dentre as pessoas daquele grupo, que geralmente pessoas para representar ela, o filho e o problema, vamos dizer assim. E a gente coloca sem nenhuma intenção, essas pessoas são chamadas para o centro do terapêutico, né? São posicionados. Tem terapeutas que posicionam as pessoas, tem terapeutas que pedem para a própria pessoa posicionar. Eu deixo à vontade. Eu sei que o sistema sabe onde fica cada um e eu confio nisso. Então, eles se posicionam e começam a sentir coisas. Que coisas são essas? Eles entram em ressonância com o campo mórfico daquela pessoa que eles estão representando. O que é um campo mórfico? Um campo mórfico, e isso foi um nome cunhado pelo Rupert Sheldrake, ele percebeu que tudo que existe está dentro de um campo de... Ele existe porque ele entra em ressonância ou ele está mergulhado, eu vou colocar aqui entre aspas, num campo de memória, que lembra ele quem ele é ou o que é aquilo. Por exemplo, nosso corpo. Nós sabemos que todo tempo nós estamos trocando átomos com o meio, todo tempo. Como que a gente mantém uma forma estável? Né? Nosso corpo, a gente se reconhece. Justamente porque tem um campo de memória que nos lembra o tempo inteiro como nós somos. Né? E assim para tudo. Então, uma casa, por exemplo, como que você estrutura, como é que ela se mantém? Porque existe um campo de memória estruturado numa energia, num campo inicialmente mental, que se materializou no mundo físico, né? E que mantém aquela estrutura. Lá pelas tantas, todas as estruturas vão se dissolvendo. Por quê? Porque esse campo de memória, ele vai deixando de ser tão coeso, né? Ele vai se perdendo. Por isso é que a gente... de tudo, né? E isso serve para qualquer coisa. Sim. Fala. Estou pensando aqui numa cartomante. Sim. O que tem? Ela acessa o quê, né? Cartomante. A cartomante, muitas vezes, é claro que ela está atuando, ela está percebendo, tá? Só que muitas vezes ela percebe, né, no campo astral da pessoa. Sim. Né? Porque as formas de pensamento ficam ali. Né? Nós que trabalhamos com regressão, quantas vezes você sabe exatamente o que vem à frente do cliente? Antes dele falar, você já sabe. Você não fala, mas você vê. Você não prevê, você leu no campo. Você está dentro do campo e você leu no campo mórfico dele. Você leu... Exatamente. Você leu no campo de consciência, na memória, no campo de memória dele, você viu aquilo. Agora, é interessante observar que a cartomante, por exemplo, muitas vezes, ela vê apenas a fotografia. Então, algumas vezes fala bobagem, né? Ela vê a fotografia daquela memória, mas ela não vê o desenvolvimento daquele processo, que é o que a gente vê. A gente vê toda a sequência, todas as intercorrências, a gente vê o filme.
né? A gente vê o filme Sim, quando a gente está trabalhando com o mesmo nosso meio. cliente. A cartomante, não. Aham, E por isso, às vezes, ela é, diz assim, ah, eu fui numa é. cartomante e disse que eu matei meu filho. Espera aí, calma, calma. Não, é isso mesmo. E você vai ver, realmente houve uma morte, tá? Mas não foi você que matou. Quer dizer, não foi a mulher que matou. Tem uma cena mesmo dele morto, tem Aham. uma cena dela apavorada diante daquela situação, daquele corpo, mas ela não é a assassina. Mas a cartomante não consegue perceber isso. Você tem que fazer todo o processo para entender o que aconteceu ali. Né? Você pode, por exemplo, a pessoa agido de tal forma que outra pessoa matou o filho. E ela pode até achar que eu matei o meu filho pelo que eu falei, não foi ela. Ou Vai fazer uma leitura a história estática, né? toda. E é o que É. nós trabalhamos, com a história toda. Né? É o que a constelação trabalha, com a história toda. Aham. E eu já comentei aqui, né? Você vai representar alguém que você não conhece, e às vezes você gagueja, como ela tem algum pouquinho lá de gagueira. Se ela é manca, você também sente alguma pressão na perna. Se ela é Isso meio mesmo. torta, você tem a tendência a ficar curvada, né? É, e você não a conhece, né? Não E conhece quem você está é representando, surpreendente e seja homem ou interessante também mulher. o seguinte: às É vezes você surpreendente isso. coloca um representante e ele não consegue falar nada. Porque a pessoa, e depois você vai saber que ela está estática. Esse é o sofrimento dela. Né? Ela está alienada naquele processo. Então, quando você coloca o representante, ele não estou sentindo nada. Ele não está sentindo nada porque a pessoa está alienada. Ela está desconectada das emoções dela. Não é o problema do representante. O representante está certíssimo. O problema é que aquele é o problema. Exatamente Tá. essa desconexão. Né? Só que às vezes confunde também, ou pode confundir um pouquinho o representante Também, quando a questão é também. muito semelhante ao que ele está vivenciando, né? Aí É ele fica, será que verdade, isso é é meu? verdade, Será que... é verdade. Então, Sem nesses casos, pode problema, pedir para sem ser problema. trocado sem Então, problema algum, voltando lá. né? Só para Isso. esclarecer. Então, vamos supor. A Tá. gente Aí coloca estava contando. Então, está isso. E as pessoas dispondo, né? começam a se movimentar de acordo com esse campo de consciência, com esse campo de memória. Todas as pessoas, elas têm uma que pertencem a um sistema, elas herdam desse sistema o sofrimento e a graça, né? Então, quando você coloca um filho e uma mãe, Sim. existem conexões entre eles que pertencem ao sistema, a esse sistema familiar do qual eles fazem parte. Existem questões pessoais, mas se existe uma relação difícil entre os dois, certamente, em algum momento do passado, essa perturbação está lá. Pode ser algo da herança familiar, né, dessa mãe, por exemplo, né, com esses ancestrais se manifesta agora com essa raiva, com esse sofrimento, ou enfim, com essa mágoa, como pode ser também uma relação entre os dois, né? Os dois viveram no passado uma situação desconfortável, um sofrimento maior, um trauma, e quando a gente coloca esse, esse problema muitas vezes ele vai apontar para onde está a dificuldade, né? Ou um terceiro elemento que une esse filho e essa mãe, ou aquele ancestral em sofrimento que que o filho está identificado. Porque o que acontece? Quando a Identificado. gente tem um sofrimento numa família, que não foi, por exemplo, e o que gera sofrimento numa família, né? Quando alguém
Ele não aceita exclusão, todos têm, é uma lei até, todos têm igual direito de pertencer, Não. né? E se alguém for excluído, exatamente, as 3 leis do amor. É uma das Essa é uma 3 delas. leis do amor, então, né? se alguém for excluído, se alguém excluído pode vir e se conectar com esse menino, com esse filho, para que ele possa, para que esse ser que foi excluído lá atrás possa ser agora visto. Outra lei, que é o pertencimento, né? a lei de precedência, né? Que os que primeiro chegaram ao sistema, eles têm precedência sobre os que chegaram depois, e o equilíbrio entre o dar e receber. Né? Essas são as 3 leis do amor. Básicas das constelações e que funcionam também na terapia de regressão, né? Para todos os sistemas. Todos os sistemas. É o olhar sistêmico, né? E aí a gente vai trabalhar, como numa constelação e como numa regressão, aquilo que tem, onde está o problema, né? Mas, por exemplo, pode ser também que, lembra que eu coloquei um terceiro elemento nesse sistema? Ele pode não ser nem de uma vida passada, de nenhum dos dois, quer dizer, não ter uma relação com uma vida passada dos dois, e nem juntos, tá? Como também pode não ser nenhum ancestral da família. Ele pode ter, por exemplo, elemento, o problema, né? Esse problema está relacionado com a mãe, tá? Foi um desafeto, por exemplo, dessa mãe no passado, e hoje utiliza o filho para criar situações com a mãe. Então, ele não tem uma ligação direta com nenhum dele, com o filho. Tem ligação com a mãe. Um ex-noivo, por exemplo, da mãe. Ex-noivo da mãe. De muito tempo, por exemplo, de muito tempo, e que morreu. Ex-namorado. Né? Que o filho nem conhece. E que o filho nem conhece. E aí ele está obsidiando, né? Ele é uma energia intrusa nessa família. E que está ali, e que está cobrando dessa mãe um comportamento, enfim, seja ele qual for, diferente. Né? A gente tem um monte de histórias nesse sentido, né? Nós, terapeutas de vida passada. A gente vai ter que... E às vezes tem segredos também, né, que interferem, né? E é isso. Segredos. Segredos. Você desenvolveu uma base teórica a gente para trabalha essa terapia transgeracional? Principalmente a gente trabalha todo... Isso, né? Por que era possível? E aí buscamos, nos teóricos, buscamos em Rupert Sheldrake, buscamos em Amit Goswami, nesse universo autoconsciente, né? Na física quântica, entender que processos são esses. Né? A gente parte do princípio de que a alma é imortal, mas que cada personagem, né? E aí, cada personagem... você é um personagem, eu sou um personagem, e todos os outros de nossas vidas possuem uma independência um em relação ao outro, mas tem uma conexão direta com a alma imortal. Então, a cada vida nossa, a alma imortal, que eu chamo de ator, constrói um corpo mental concreto, quer dizer, um corpo de pensamento próprio para esse novo personagem, um corpo emocional próprio para esse novo personagem e um corpo físico que ele vai herdar do pai e da mãe próprio para esse novo personagem. Então, por isso, a gente pode liberar cada um dos personagens, quando a gente libera, por exemplo, uma vida passada,
A gente libera o personagem integral e não uma parte dele. Por quê? Porque o personagem atual ele é completo e ele é inteiro. Ele tem um corpo bem concreto, tem um corpo emocional próprio e tem um corpo físico próprio. O outro teve um corpo emocional próprio, completo, um corpo mental concreto próprio e o corpo físico próprio, né? Então, quando a gente desliga no momento da morte, porque geralmente os sofrimentos ocorrem por uma falta de percepção de que a morte ocorreu, né? São mortes incompletas, é isso que gera o grande sofrimento e que faz com que haja sintonia com eventos do presente, né? Então, você libera isso, Sim. liberando, entrando na história Sim. e liberando aqueles personagens para o mundo espiritual, né? Que é o que a gente faz. Da mesma forma, a gente Correto. age do mesmo modo com as constelações, Sim. com as heranças, com esses personagens do passado que se mantêm atrelados, envolvidos com os personagens atuais, interferindo na vida deles, né? Da mesma forma, a gente vai levar até o momento da morte, liberá-los e soltar. Fazer com que eles compreendam que eles já morreram. Exato. As catarses, exatamente. Né? Buscar as catarses necessárias, né? Por isso que a gente sempre diz, quando a gente trabalha com regressão, às vezes o fato da gente repetir uma experiência, não, a gente não está repetindo só repetindo, porque está liberando, né? Buscando a compreensão, está liberando a carga Perfeito. emocional, está liberando a carga física, né? Está liberando a catarse energética, né? E às vezes você tem que repassar várias vezes para conseguir limpar, acertar tudo isso. É, né? Isso mesmo. Então é um processo. Exatamente. Né? Tem um protocolo, digamos assim, né? Para a gente liderar isso, né? Então, você unindo a regressão com a... Né? Você tem essa possibilidade de trabalhar de uma forma muito mais abrangente. Que é simplesmente a gente utiliza as técnicas que estão aí, né? E trabalha onde quer que o sintoma esteja, onde quer que o sofrimento esteja, né? Independente se está num obsessor, numa energia intrusa, se está num familiar, num antepassado, se está numa vida passada. Não importa, porque na realidade o trabalho é o mesmo. São personagens que estão em sofrimento, né? O obsessor também é um personagem que está em sofrimento. Então você tem que levá-lo também para o momento da morte e liberá-lo, né? Liberar. E sempre a mesma coisa, não muda. Eu trouxe aqui o Edinal, ele falou sobre o período de vida entre vidas, foi muito interessante. Aquele trabalho do Michael Newton, né? Aquele americano. E, nossa, um trabalho muito interessante, né? Porque a gente fala sempre da vida, da regressão, da constelação, e esse trabalho é feito no período entre vidas físicas, né? Entre vidas na Terra, digamos assim. Então, é uma outra abordagem, né? Bem interessante também. Muitos. Você vê como a gente tem recursos, né? Daí a gente para e pergunta por que ainda tem gente sofrendo. Você já notou que ajuda, nem todo mundo consegue compreender esse processo? As pessoas que estão muito dentro das caixinhas, né, muito ela tem muita dificuldade para imaginar até. Então, para ela, vai ser mais difícil e que ele pode, né? Agora, sim. Não, mas eu falei do modo geral, né, Laís? Eu falei assim, se não curte regressão, porque a religião não permite, não acredita, sim, mas tem tanto recurso, né? Hoje em dia, nesse sentido que eu falei. Tem brain spotting, tem EMDR, tem técnica do óculos, tem regressão, tem constelação, tem biodinâmica, tem, né?
tem barras de axis, tem milhões de coisas Mas físicas que a tem pessoa está uma lá, não precisa coisa. se expor, né? É, Mas tem o bom tem karma, muito né? recurso hoje em Que é dia, fundamental né? para você poder entrar nesse caminho. Se você não Bom, Carlos. tem. Bom, tem uma Fale um pouco do pergunta bom aqui. É karma todo para todo trabalho mundo entender o que nós estamos conversando. consciente? Sim, todo trabalho é consciente, sim, porque a pessoa precisa se apropriar daquilo que está fazendo. Né? Então, mesmo numa constelação, mesmo que você não entenda, você pode não Sim. entender todo o processo que está acontecendo, às vezes você vai entender. Ah, agora eu entendi. Tempos depois é que você vai compreender, né? Ah, aquilo assim, assim tem relação com isso, assim, assim, né? Muitas Sim. vezes você não consegue relacionar na hora, mesmo que o terapeuta tente mostrar para você a conexão que está, né? Ele precisa elaborar melhor, a mente precisa ter uma reorganizada para poder trabalhar com aquilo, mas ele está durante todo o processo consciente. Por isso que eu não faço constelações seguidas e É nem verdade. regressões seguidas. Porque senão se perde É muito verdade. conteúdo, fica na, sabe? Como que tá isso para você? Você tem que sentir o que que tá, onde que tá acomodando isso, né? O que ficha que está caindo? Ah, o teu sono, né? O teu sonho tem a ver com essa Perfeito. regressão? O que que está acrescentando? Né? O que que está te questionando? Então, assim, senão fica um atropelo de uso de técnicas que também parece que não, né? Por isso que se chama terapia, né, Thaís? Terapia regressiva através da É um constelação, processo, terapia né? através da, né? É um Terapia processo. sistêmica. É um processo e você tem que acomodar isso, tem que entender, tem que sentir, né? Para deixar Exatamente. essa coisa se estruturar na sua vida, essa nova escolha, essa nova opção, essa nova Essa determinação, essa nova reconexão com a tua ideia, essência, sei porque lá, na esse realidade o novo, que a gente né? faz é a liberação desses obstáculos para Isso, que você atinja você mesmo, para que isso, você seja quem você é. Não é? É só isso que a gente faz. A gente tira, limpa, para que você possa expressar a sua exatamente. grandeza. E aí é que eu Né? falo, porque às vezes você estava falando do bom, a gente falou de bom karma e tal. O que é karma, né? O karma não é em si nem bom nem mal. O karma é simplesmente uma reação a uma ação, que pode ser um pensamento, que pode ser uma palavra ou uma ação, tá? Ele tem uma ligação bem grande também com intenção. Uhum. Então, o pensamento aí entra na intenção, né? E isso para tudo. Tá. Enquanto eu Uhum. estiver ligado aos resultados do meu pensamento, da minha palavra, da minha ação, eu estou gerando karma, né? Por exemplo, se eu faço e aquilo faz Sim. parte do meu ser, né? E aquilo não. Eu nem me lembro o que fiz. Por exemplo, a gente estava ouvindo uma história muito, eu gostei muito, é uma história, é uma lenda indiana, cheio de animais, e tocando um porco, todo machucado, um porquinho, que ele tinha que levar para o mercado o porco. E estava tocando, e o porco com muita dificuldade, andando com muita dificuldade, porque estava ferido. E ele sentia prazer em machucar o porco. E um mestre, um filósofo com seu discípulo olhavam aquilo e falavam, nossa, não sei o quê. E viram um senhor, um velhinho, pegou simplesmente o porco, botou na carcunda, foi levando o porco. Levou. Chegaram no mercado e os dois se surpreenderam. Nossa, mas como assim esse velho pega o porco, bota no ombro? Bom, ok, passou. Mas, quando chegaram no templo, lá no lugar desse filósofo, o discípulo perguntou, mestre, mas olha só que coisa interessante, por que aquele velho botou o porco nas costas e foi levando? Olha só,
porco todo sujo, pesado, né? O que houve? Aquele velho, ele provavelmente não se sentiria bem se ele não tivesse feito isso. Ele não ia conseguir dormir se não tivesse tomado o porco, botado nas costas, ele não ia se sentir tranquilo. Ele ia ficar com a consciência dele pesada. E, por acaso, eles estão andando, né, no dia seguinte. De saber agora exatamente por que o velho botou o porco nas costas. E aí se aproxima. Senhor, escuta, eu queria fazer uma pergunta, e eles souberam, então, tinha muita gente em torno do velho, e eles souberam que o velho era um mestre. E, mestre, o senhor me dá licença para eu fazer uma pergunta? Pois não. Eu vi que ontem o senhor pegou um porco, botou nas costas e saiu carregando o porco. O senhor podia explicar para a gente por que o senhor fez isso? Ele falou, eu carreguei um porco nas costas? Eu? Botei... Ai, me desculpe, meu querido, mas eu não me lembro. Sabe como é que é, né? A idade. Realmente, eu não me lembro. Me desculpe, eu não vou poder te responder. Por que eu fiz isso? E o jovem saiu, o mestre saiu também, e lá pelas tantas o mestre cai na gargalhada. O discípulo falou, bom, não estou entendendo nada, né? O outro nem lembra que botou o porco nas costas. E o meu mestre agora começa a rir, eu não estou entendendo nada. Aí o mestre explica, quer dizer, o filósofo explica. Sabe o que é? Eu, na minha visão de filósofo, se eu não pegasse o porco e botasse nas costas, eu ia ficar me martirizando, embora dissesse, puxa, que porco fedorento, que coisa horrorosa, mas eu tenho que fazer isso porque essa é a minha obrigação, afinal de contas, o porco está sofrendo, tá. O mestre, ele faz isso porque faz parte da natureza dele. Então, ele nem lembra. É como escovar o dente de manhã. Você vai lembrar que você escovou o dente? Você não lembra. Se você tomou água, quantas vezes você tomou água, é natural. Então, isso faz parte da natureza dele. Ele não vai se lembrar por isso. E é exatamente isso, né? Isso é um bom... O que eu digo que essas pessoas já não têm mais karma. Por isso que eu contei a história. Porque eles fazem... Eles não colhem mais o fruto da ação, eles fazem porque tem que fazer. Então não gera karma. Agora, enquanto o mestre, por exemplo, desculpe, o filósofo, ele estava gerando um bom karma para ele. O Dalai Lama fala isso. Faça o bem, nem que seja por egoísmo. Porque cada coisa que você fizer, dá um bom fruto para você. Cada coisa boa, traz um bom fruto para você. Porque você ainda está ligado aos frutos. Quando você não estiver mais ligado aos frutos, você faz porque tem que fazer, porque faz parte da sua natureza, você não gera mais karma. E aí o bom karma é isso, né? Pois é, daí entra o Bert falando das ordens da ajuda, né, Laís? É isso mesmo, as ordens da ajuda, né? É? De você. Então, uma das leis da ordem da ajuda, que eu acho muito significativa, ajude Isso, quando for solicitado. exatamente. Quando for Essa pega, solicitado. né? Essa pega, porque às vezes você com a boa intenção, ali no caso era um porco que estava sofrendo, mas digamos que fosse alguém, né? Esse alguém teria Eu que não pedir sei ajuda. se o mestre usasse naturalmente, Ali porque faz louco? parte. Né? Sabe o que eu acho, Sandra? Que tudo depende do momento, Sim, do nível de consciência que você tem. Se você, sabe, se você já está no nível de o que consciência acontece? do mestre, você Eu sabe, acho. inclusive, quando ajudar e quando não ajudar. É natural, né? Você não vai entrar em nada que não seja aquilo que aquela pessoa É, precisa. Porque você sabe.
Não, é porque tem o lado das religiões, né, Laís, que é tão pregado, né, que você tem que fazer o bem, que você tem que fazer caridade, que você tem um monte de coisas assim que, que às vezes a gente tem que tomar Atropelando, né? cuidado, né, para não ficar nessa coisa automática, entendeu? Né? Daí o quanto a gente está Eu ajudando me e o lembro, a quanto a gente está Mimanza. atrapalhando, Ah, né? fala. Então, por Não, conta fala, se fala. Eu me lembrei da me manda, Mimanza. É, foi pode minha falar. também, foi minha também. Ela foi Ela minha falava, professora. falou uma vez, justamente quando a gente estava estudando Ordens da Ajuda, É. ela, Mimanza já tem uma certa idade, né? E anda com um pouquinho de dificuldade. Certa. Sim, deve estar com E ela anda com uma 95 certa agora, né? dificuldade. E aí ela foi no supermercado, Ou mais. pegou o carrinho. Porque para ela pegar o carrinho, e foi junto com uma outra pessoa que queria que ela fosse ao supermercado, nem imediatamente ela, pufo, pegou o carrinho. E a pessoa tirou o carrinho da mão dela, achando que estava fazendo um bem para ela. Ela falou, mas eu que quero levar o carrinho. Por quê? Porque justamente eu vou aqui apoiada e vou com muito mais facilidade Me dá um do que se apoio. eu não tiver nada para me apoiar. Isso aí. Seria usando o carrinho como um Então a gente tem que andador, tomar né? cuidado, né? Ficar muito atento. Prestar Tem uma atenção, às frase vezes também é muito requerido, às bacana vezes não, né? de karma e tal, que aí é um pouquinho diferente, mas quem dá essa explicação é a Annie Besant, uma teósofa. E ela diz assim, e aí eu não vou falar de karma, mas tem a ver. Annie Besant, desculpe. Como é o nome Então, dela? ela é Annie Besant. Ah, Então, ela diz NBC. assim, Uhum, uhum, mais vale, uhum. e aí ela vai falar do Dharma, tá? Que é um pouquinho diferente. Karma não é Dharma. Você tem o bom karma, que não é igual a Dharma. Dharma é Dharma. Então ela Não, diz assim: karma é mais karma, vale dharma é o dharma. seu Dharma Uhum. mal cumprido do que bem cumprir o Dharma do outro. O que ela quer dizer com isso? Né? Às vezes a gente tem que ajudar o outro a fazer aquilo que ele está fazendo, quer dizer, o Dharma dele, o trabalho dele. Dharma é o dever de cada um nessa existência que tem uma relação direta com o seu nível evolutivo. Então, cada um de nós, dependendo do nosso nível evolutivo, tem um Dharma próprio daquele nível evolutivo, tá? Tem coisas, e também depende do karma, mas tem coisas que você tem que conquistar naquele nível evolutivo. Então, por exemplo, uma criança aprender a tomar banho sozinha, né? Faz parte do Dharma dela, né? Lá pelas tantas, né? Mas uma pessoa, vamos supor, idosa, ela já não tem, que não consegue mais se banhar, já não faz mais parte do Dharma dela. Ali faz parte do Dharma de outra pessoa ajudá-la, certo? Vamos colocar assim. Então, depende do momento evolutivo, Exatamente. depende do momento de vida, né, o Dharma. E aí ele diz assim: você pegar o Dharma de uma outra pessoa, que para você é muito fácil, e realizar, você está. Sim, é Mas do aí o outro que você está é fácil fazendo? administrar, né? Estou de Você fora. está tirando a oportunidade dele de realizar o Dharma dele, mesmo que de uma forma imperfeita. Sim, Mas você está tirando a oportunidade. Por quê? Porque o Dharma implica num desenvolvimento sim, espiritual. exatamente. Quando você tem algo para realizar, você está realizando porque dali surgirão as suas virtudes, né? Dali você vai crescer espiritualmente, se tornando mais consciente, Sim, mais presente, mais conectado, mais, enfim, o que quer que seja, né? Mais justo, mais verdade, né? Você vai desenvolver. Não adianta nada uhum, você pegar o Dharma do outro, que está naquele processo, que precisa aprender aquelas coisas e fazê-lo, mesmo que você o faça bem, né? E impedi-lo de sim. realizar o que ele tem que fazer. Porque isso você já sabe.
Então, mais vale você fazer o seu próprio Dharma mal feito do que bem fazer o Dharma do outro que você já superou. Sim. Né? Do outro. É. Ele venha Exatamente. cuidar do meu, né? E descuidar do dele. Exatamente. Para ele não Exatamente. Você não acrescenta nada no seu Dharma e atrapalha o outro. Né? Isso, e aí a gente volta para individuais. E me atrapalho também. No tempo que eu estou cuidando da sua vida, eu deveria estar cuidando da minha. Perfeito. Excelente. Estou ajudando a Laís a fazer a tese dela. Estou ajudando a Laís a fazer uma pesquisa sobre não sei o quê. A Laís vai dar uma live sobre... Estou fazendo todo... E a minha? E a minha live? E a minha pesquisa? E o meu livro? Aí. Né? Isso mesmo. Exatamente. Exatamente. E daí, quando você concluir, não vai ficar tão gratificante e na para você, realidade, grande parte fui todo o trabalho de crescimento é teu. Quer dizer, é teu, é do outro, né? Você tem o teu. Não que eu não vá crescer te ajudando, né, tal. Mas eu não estou cuidando das minhas coisas, né? Claro. Então, vamos fazer uma parceria, aí nós trabalhamos juntas. Claro. Né? Aí é diferente. Né? Aí eu estou trabalhando num projeto que é nosso. Laís, descobri esse livro tal. Um amigo me falou de um tal livro em inglês tal. Tem que tirar rápido. Você entendeu? Aí muda a foco, né? Por isso, como você bem disse, é isso mesmo. Tem situações e situações, né? Porque às vezes a gente ajuda, resolve a questão. Porque às vezes a gente ajuda, resolve a questão para a pessoa. E daqui a pouco tira a oportunidade de ela crescer, dela aprender a lição. Tira e daqui a oportunidade pouco ela está caindo no mesmo buraco de novo. No mesmo, porque ela não aprendeu. É aquela história dos buracos, né? Estou andando por uma rua. Tem um grande buraco. Cai no buraco. Minha mãe, meu pai, eles são ocupados, droga! Eu levo muito tempo para sair do buraco. De novo, estou andando na mesma rua, caio no mesmo buraco. É o governo. Mesmo buraco. É a vida, não sei o quê, tarará. Mesmo buraco. Né? De novo, levo muito tempo para sair do buraco. Né? Para sair. Para sair. A minha secretária está avisando aqui do horário. Tá. Você tem cliente. Mas aí, não. Tá. Você tem cliente, né? Terminar. Tá. E aí, lá pelas tantas, ele está andando de novo na mesma rua, cai no mesmo buraco. E aí fala, puxa vida, mas... Culpa a prefeitura, culpa Deus, culpa tudo. Culpa a prefeitura, culpa Deus, culpa tudo. Como eu tomei consciência de que eu caí no mesmo buraco, que a responsabilidade é minha, rapidamente eu saio do buraco. Estou andando, passo pela mesma rua, lembro que tem um buraco, vou pela outra rua. Aí sim há o aprendizado. Quando a gente para de culpar os outros e assume a responsabilidade. Ótima essa metáfora da rua. Ótima. E aí, a gente começou a questão do karma, né? Que eu falei do bom karma. Muito bem. Karma, né? Eu acho que tem pessoas que ainda precisam de outras condições, de outros aprendizados para poder se liberar e entrar nessa consciência dessas vidas passadas. Ele ainda não está pronto, não está preparado, não porque ele não queira, mas talvez porque seja jovem demais. Então, isso o confundiria mais ainda em vez de trabalhar as questões dele aqui. E, portanto, é nesse quadrado aqui que ele precisa viver. Não deve ir muito longe. E a gente vê isso, né? Tem pacientes realmente que você sente que eles não ficam. Eles não conseguem se adaptar a essas abordagens, nem a constelação, nem a vida passada, porque não estão no momento. Eles precisam de outras abordagens terapêuticas, né? Precisam de outras formas. Precisam se entender primeiro.
Muitas vezes, nesse caso, ele precisa olhar para ele, perceber o que ele está fazendo nessa vida, para depois poder olhar para trás, poder olhar para frente, né? Então, Sim. claro que... A Gilô está fazendo um Sim. comentário. Aham. A Dilô está fazendo um Precisa estar comentário. muito atento. Muito Preciso estar muito atento. Linda explicação, obrigada. isso mesmo. Linda Kátia, explicação, Vê se obrigado. eu não pulei. Tema Kátia, delicado, vê se complexo, eu não pulei. Tema mas delicado, necessário para a nossa melhor complexo, compreensão da vida. mas necessário para a nossa melhor Isso. compreensão da É a vida. Gilô que comentou. Isso. É a Dilô que comentou. Adoro esse assunto. Ah, Muito bom esse tema. Gosto muito e também aprendo. muito bom esse tema. Gosto muito e também Edinaldo, aprendo. acho que eu não pulei nada Edinaldo, aqui. Tem só um aqui que eu estou acho que eu vendo. não pulei nada Perguntas, aqui. aproveitem. Isso. Diante perguntas, aproveitem. E a hora é agora. A hora é agora. Aí, como eu teria acesso Daí, a esse aí, seu trabalho? como eu teria acesso Então, a esse seu Terapia trabalho transgeracional. então de terapia uma melhor forma transgeracional? é entrando no site e entrando em contato. Quer dizer, ali você vai ter outros textos e você vai ter, enfim, talvez uma compreensão maior. Tem um livro que fala da terapia, mas fala principalmente dessas relações entre o mundo físico e o espiritual. Deixa eu pedir aqui, Maria José, traz para mim o livro aqui, só para mostrar. Só para mostrar para vocês que já... Ótimo. Sandra, o correio na época estava de greve, lembra? Estava uma confusão. Lembro. Estou te devendo, vamos botar no correio para ela, viu, Maria José? Tá bom. Tá de ponta cabeça. Ela já me pediu o endereço essa semana. Ótimo. Ela já me pediu o endereço essa Então, e semana. aqui nesse livro a gente fala dessas relações entre o mundo espiritual e o mundo físico, entremeando com a minha experiência, quer dizer, na realidade, todo... Tá. Conta no seu livro. Então. Exato, ele vai falando conta do dessa seu livro, então. experiência com os trabalhos terapêuticos, mas principalmente naquilo que tange as relações entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, as descobertas... Olha que interessante. E tudo aquilo que eu fui aprendendo com os pacientes e, claro, também com os livros, com os autores, com a prática, com a própria experiência. É uma somatória, né? É uma somatória de tudo isso. É uma somatória. Legal. Repete o nome do seu livro aí. Legal. Oficina, Repete o nome do seu Falei livro. junto com alguém aí. Físico, né? É o Olha, mundo físico. falei junto com alguém aí. Oficina da alma. Oficina da alma. Isso. Oficina da alma. Conhecimento em relação com o mundo espiritual. Ótimo. É exatamente essa entrada nesse espaço. Tá legal. Fácil de achar em livrarias, né? Pessoal procurar. Fácil de achar em livrarias, né? Pessoal procurar. No Mercado Livre. Amazon. Mercado Livre tem. Mercado Livre. Amazon. Tá. Mercado Livre. Legal. Tá. Sandra, Legal. querida. Maravilha, Laís. Eu gostei Não sei se você quer fechar. Maravilha, Laís. Não sei se você quer fechar conceito, uma outra história, conceito, não sei. Eu tenho Não sei. percebido bastante, a gente até já falou sobre isso, mas isso tem vindo muito presente. E essas últimas semanas, com toda essa convulsão no mundo, porque o mundo está complicado, né, Sandra? Eu tenho percebido, né? E claro que os nossos pacientes são sensíveis e sentem também toda essa confusão. Então, eu queria só dizer... Toda essa dinâmica. Todo esse momento de tanta mudança, né? Sim. Porque é um momento mesmo de... Obrigada, Eliane. Mudanças. Obrigada mesmo. Obrigada, Eliane. Ela escreveu aí. Oficina da alma. Está recomendando. Ela já leu aí, está recomendando. Obrigada. Eu gostaria que a gente pudesse perceber Obrigado. que Deus está no comando. Que a gente fique sereno, tranquilo. O que significa isso, Deus está no comando?
a nossa alma sendo conexão direta com Deus, porque nós somos filhos dele, né? E se a gente meditar, a gente vai perceber isso, né? A meditação te traz essa compreensão. Confia, está tudo certo, sabe? Não tem nada fora do lugar. Se a vida está confusa, são apenas obstáculos para você desenvolver o seu melhor. Não tenha medo dos obstáculos, não tenha medo das dificuldades. Confia, tudo isso vai passar. Busca em você essas Sempre respostas. digo que chances da gente mudar de patamar, né? Exatamente. Chances da gente mudar de patamar, né? Que é o trabalho nas nossas terapias. É limpar aquilo que não é você, os personagens anteriores, para que você possa expressar você mesmo. Então, faz esse mergulho, é o convite, né? Mergulha, porque aí dentro de você tem essas boas respostas. Você tem toda a riqueza que você precisa e o mundo, ele é do jeito que tem que ser. Deus cuida. Não tenha receio. Deus cuida do mundo e de você. Lembra? O Mestre Jesus falou. E se a gente tem coragem, né, Laís? E se a gente tem coragem, né, Laís? Em vez de jogar essas crises para baixo do tapete, em vez de jogar essas crises para baixo do tapete, a próxima crise vai ser outra crise. Perfeito. A próxima crise vai ser outra crise. Já é outro patamar. Se você ficar jogando embaixo do tapete, ela escapa. E se você ficar jogando embaixo do tapete, ela escapa e você está sempre na mesma crise. O medo, a raiva, o não ter sentimento, a frustração, a raiva, o não ter sentimento. Sei lá. Qualquer coisa do gênero. Isso tudo tem raiz no passado, então vai buscar ajuda, né? Porque tem momentos que a gente não ajuda. Mas busca ajuda, né? Tem muitos terapeutas que podem te ajudar. Busca ajuda e sai, sabe? Percebe que está tudo certo, percebe que você tem todos os instrumentos que você precisa para ir para viver na infelicidade, não. Mas colocou para a gente crescer. Né? Eu tenho o hábito de dizer que a gente tem eternidade para errar. Que a gente tem eternidade para errar. Mas se a gente acertar alguma coisa hoje, mas se a gente acertar alguma coisa hoje, muito bom. Muda toda essa eternidade. É isso mesmo. E não muda só para você. Lembra da historinha que eu contei? Muda para todo o entorno. Toda a humanidade. Não. Então confia. Tenha da vida, né? Não precisa mudar o mundo. Tenha da vida, né? Você mudando a tua consciência, que está ligada à consciência de todos, muda consequentemente. Confia. Está tudo certo. Duas almas generosas. Obrigada, prima. Duas almas generosas. Minha linda. Obrigada, adorei. Deixa eu ver se eu não falei nada aqui. Muito enriquecedor para mim. Obrigada, Laís. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Laís. Não perca contato. Obrigada. Não perca contato. Em novembro eu ia fazer só uma live. Mas não deu. Voltei a fazer texto pinto. Mas não deu. Voltei a fazer. Quer dizer, voltei, pode ser, né? Voltar no... Quer dizer, voltei, pode ser, né? Agenda. E para em novembro, mas ano que vem a gente retorna. Para em novembro, mas ano que vem a gente já está convidada para mais uma. Se você topar, já está convidada para mais um bate-papo gostoso. Muito bom. Lá eu já devo receber teu livro. Até lá eu já devo receber teu livro. Ter mais bagagem para discutir essas coisas com você. Ter mais bagagem para discutir essas coisas com você. Não é? Obrigada a você, obrigada à sua secretária aí que deu obrigada a você, obrigada à sua secretária aí que deu suporte. Muita paz a todos que estão nos assistindo. Tenham, acima de tudo, muita confiança. Muito grato a todos que estiveram com a gente. Muito grato a todos que estiveram com a gente. E muitos que vão assistir depois, né? Isso. E muitos que vão assistir depois, né? Também, se tiverem perguntas, nos dirijam. Também, se tiverem perguntas, nos dirijam, que a gente tem prazer de responder. Isso mesmo. Muito obrigada. Sandra, que a Sandra manda para mim, a gente vai Muito obrigada. Não é? Uma boa tarde. Tá bom. Sim, sem dúvida. Muito obrigada, tá Laís. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada, Laís. Mais uma vez, muito obrigada.
Tchau, gente. Obrigada. Obrigado a todos. Tchau, gente. Obrigada.